Atenção, torcedor corintiano, tem informação importantíssima do Corinthians nesta terça-feira para vocês. Reforços no timão. Vou falar disso com vocês, hein? E novamente hoje eu entrei em contato com pessoas do departamento de futebol do Corinthians para falar sobre Memphis Depay, porque algumas páginas começaram a ventilar que o Corinthians estaria atrás de parceiros para renovar o contrato do Memphis. E eu tô falando o que aqui para vocês há muito tempo, que o Corinthians não vai renovar o contrato dele. Eu vou explicar isso para vocês também, mas antes eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas, para quem não me conhece e que está chegando agora aí nos nossos vídeos, seja muito bem-vindo. Para quem já me conhece, sempre peço, deixa aquele like para fortalecer a entrega do nosso canal para tantos e tantos outros corintianos, tá? E você que chegou agora, não esqueça de ativar os sininhos de notificações para que vocês possam ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Coringão. E hoje tem informação importante. Só lembrando, antes da gente já passar as informações para vocês, que ontem, às 22 horas, a gente teve o nosso programa Voz das Arquibancadas. São todas as segundas-feiras, 22 horas, ao vivo. E eu sinto muita falta da galera que manda mensagem aqui para mim nos comentários, participar às 10 horas da noite lá com a gente. Então tem uma galera que tá indo e tem muita gente que ainda precisa assistir o nosso podcast porque é sensacional. É um podcast com entrevista, com análise, com gols, melhores momentos. É muito bom, cara, modéstia à parte, é muito bom. Eu e o Guto Louco do Bando, cada um com a sua personalidade. Ele fala o que pensa, eu falo o que penso, mas é um podcast que vale muito a pena você assistir. Para quem não assistiu o programa de ontem, tá disponível já. Então acessa aí no nosso canal a parte do ao vivo e vocês vão ver o podcast de ontem. Deixa lá um like também para ajudar, que fortalece pra caramba. Vamos fazer essa galera toda que tá chegando aqui no nosso canal começar a ter o hábito de assistir a Voz das Arquibancadas todas as segundas-feiras às 22 horas. Fechou? E assim que nós batermos 10k aqui no YouTube, vai ter um sorteio de uma camisa maravilhosa oficial do Coringão para todos os que forem inscritos aqui no canal. Então eu conto com vocês, vamos bater essa meta de 10k, porque a gente vai sortear uma camisa para vocês como presente pela participação de cada um de vocês em cada vídeo nosso aqui, tá bom? Então agora sim, sem perder mais tempo, vamos lá falar do Coringão. Corinthians começar com Memphis Depay. Eu entrei em contato hoje com pessoas do futebol do Corinthians porque eu fui questionar duas coisas. Primeiro, a questão da contratação de um fisioterapeuta particular do Memphis para integrar a comissão médica do Corinthians. E aí, cara, eu falei isso para eles hoje. Eu falei, cara, para mim vocês assinaram um atestado de incompetência. Porque a partir do momento que vocês aceitam o fisioterapeuta particular do Memphis, vocês mostram que o de vocês aí dentro do Corinthians não serve pra porcaria nenhuma. Então manda o cara embora. E aí teve torcedor, mas o Ronaldo também tinha fisioterapeuta particular. Pelo amor de Deus, é sério isso? Que vão querer comparar o Ronaldo Fenômeno com o Memphis Depay? O Memphis nem nessa vida e nem na outra vai servir para limpar a chuteira do Ronaldo. Só que tem um agravante. Na época que o Ronaldo tinha os seus fisioterapeutas, o Ronaldo era simplesmente um dos maiores do mundo, irmão. E o departamento médico do Corinthians era um dos melhores do mundo. Então eles se juntaram apenas para somar mais capacidade ainda. Não é o caso do seu Memphis Depay, que vem batendo no departamento médico do Corinthians. Então a partir do momento que ele traz um fisioterapeuta, ele escancara que os do Corinthians não servem. E aí eu falei isso pros caras do Corinthians. Falei isso pro presidente Osmar Stable, tá? Vou abrir aqui o jogo pra vocês. Falei isso pra ele. Falei, porra, presidente. Falei nesse tom. Falei, porra, presidente, você assina um atestado de competência. Aí ele pegou e falou, Edu, mas o cara... Eu falei, o cara não tem essa, o cara pede fisioterapeuta, o cara traz 2 jogadores pro Corinthians, o cara derruba o Ramon Dias, o cara derrubou, praticamente aí fez de tudo pro Dorival também cair, não que o Dorival devesse ficar. Fui um dos que mais quis também o Dorival longe do Corinthians, mas o Memphis fez de tudo para que o Dorival também não ficasse.
Aí ele pegou e falou assim pra mim: Edu, mas isso tem prazo pra acabar. Eu falei: então que bom, porque se tem prazo pra acabar, ele não tem que ficar tendo essas regalias todas. Ah, mas a gente tá devendo 43 milhões pra ele, então vamos tentar manter aí um bom acordo pra gente poder sentar e acertar o que deve pra ele até ele ir embora do Corinthians. Falei: ah, legal. Falei: legal. Então o cara vai mandar no Corinthians, vocês vão continuar sendo refém do Corinthians, vocês vão continuar deixando que ele se torne maior do que o Corinthians, por conta que deve 43 milhões? Eu não concordo. E aí outras pessoas lá no clube também não concordam, e ele sabe que ele também tá engolindo a seco essa questão, porque ele deve um dinheiro pro Memphis. Então assim, pode dever o que for, mas esse cara não é maior que o Corinthians. Então vocês assinaram um atestado de incompetência. Pronto, falei e não vou mentir para os meus seguidores aqui no YouTube. Então, essa foi a conversa referente a Memphis Depay. Agora vamos falar sobre contratação no Corinthians. Na verdade, não é contratação, são 3 reforços importantíssimos porque o Fernando Diniz ganha para a sequência do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O primeiro deles é Alex Santana, reintegrado junto ao elenco do Corinthians, já está treinando e muito provavelmente vai ser usado por Fernando Diniz, muito melhor do que Charles, muito melhor do que Alan, muito melhor do que esses jogadores aí do Corinthians que tinham como Rian e outros mais. Para mim o Alex Santana joga muita bola e ele jamais deveria ter saído, deveria ter tido mais oportunidades. Só que agora com o Diniz é uma outra história, o Diniz gosta dele, ele está ganhando uma nova oportunidade e eu torço muito para que Alex Santana dê certo no Corinthians, assim como o segundo é Caio César. Caio César se recuperou de lesão e fica à disposição do Fernando Diniz também. Um baita de um reforço, porque esse moleque é bom de bola. Ele só deu o azar dele chegar e se machucar, dele ter voltado e se machucou de novo. Vamos torcer para que o Caio César consiga ter uma sequência, porque ele bem fisicamente vai ajudar muito, eleva o patamar de futebol do Corinthians. E o terceiro reforço, Pedro Milans. Se é que dá para chamar de reforço, porque até agora o Pedro Milans também não mostrou para que veio. Mas ainda é um menino novo, vamos esperar um pouquinho mais para poder avaliá-lo. Só que são 3 grandes reforços que o Fernando Diniz tem na mão para essa sequência de temporada. Espero que os 3 consigam desempenhar um papel bom quando estiverem em campo. Porque com esses caras bem dentro de campo, são 3 novos reforços. São 3 novas contratações para um elenco curto como o do Corinthians. É fundamental, assim como o Rodrigo Garro voltando a jogar bola. Então o Corinthians tem tudo para evoluir. Na mão do Fernando Diniz, o Corinthians, para mim, vai dar muito certo. Muito certo. Eu acredito no trabalho do Diniz. Acho que se o Corinthians der o respaldo necessário para ele ter o controle do vestiário, para ele poder determinar o que vai ser feito e o que não vai, ele vai dar muito certo. Ele já falou que não aceita mais expulsões ridículas como foi a do André, não aceita mais esse tipo de situação dentro do Corinthians. Então pode ter certeza que nunca mais a gente vai ver os caras colocando a mão lá na salsicha lá para poder ser expulso de uma forma imbecil, porque poderia ser uma final de campeonato, poderia ser um título, e um cara não pode ser tão irresponsável como ele foi, sabendo que mesmo que hoje o futebol raiz não existe mais, porque antigamente isso daqui não era nada, colocar a mão lá, mostrar o dedo, tal, era tudo normal. Hoje tudo não pode, tudo é lacração, com milhares de câmeras no estádio, então piorou. Então que sirva de lição e que o Fernando Diniz tenha respaldo para ele trabalhar da forma dele dentro do Coringão. Fechou? Essas são as informações do Coringão desta terça-feira, e mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que qualquer nova informação do Corinthians eu estou trazendo em primeira mão para vocês, como foi a conversa que eu tive hoje com o Osmar Stable e com outra pessoa do departamento de futebol do Corinthians sobre Memphis Depay. Fechou? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo e o seu like para fortalecer. E não esquece de assistir a Voz das Arquibancadas, programa de ontem, está disponível no ao vivo, foi sensacional. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians!